Balanço Geral está de volta. Nós tivemos o horário eleitoral gratuito que vai até quinta-feira da semana que vem. Nós estamos próximos da eleição, faltam menos de 2 semanas. O Rafael Niero está comigo ao vivo aqui na tela para nos falar. Tem muita coisa aí que a gente precisa prestar atenção. Pode, não pode. A regra eleitoral está valendo. Vamos trazer algumas dicas. Boa tarde, Rafa. Oi, tudo bem, João? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, orientações tanto para os candidatos quanto para os eleitores. Estamos nos aproximando das eleições. E eu vou conversar com a advogada Gabriela Schelp, que é especialista nesse assunto, para tratar dessas dúvidas, tirar essas dúvidas também dos eleitores. Gabriela, primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é essa situação dos candidatos não podem ser presos, tal, desde o dia 21. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Então, desde sábado, dia 21 até o dia 8, 2 dias depois da eleição, nenhum candidato pode ser preso, exceto em flagrante delito. Então, se ele estiver cometendo o crime ou se tiver prova específica da autoria dele, aí pode sim ocorrer a prisão dos candidatos. Mas é para tentar evitar algum tipo de prisão política ou uma disparidade no pleito de alguém ser preso, principalmente em cidades menores, né? De alguém ser preso aí e prejudicar o pleito. Nessas semanas que antecedem a eleição, tem mais alguma recomendação para os candidatos, o que podem e o que não fazer nesse período? Agora, no prazo final, a gente tem que se preocupar com o término da propaganda eleitoral, né? Então, a gente pode aí fazer caminhada, carreata, passeata, panfletagem até no sábado, às 10 da noite. Impulsionamento na internet termina no dia 4, à meia-noite, então não pode ter impulsionamento depois. E a propaganda eleitoral na internet no sábado, dia 5, à meia-noite. Então, tem que se preocupar com esses prazos finais, né? E no dia da eleição também. Tem esses prazos específicos para o dia da eleição. No dia da eleição, algo específico não pode ser feito pelos candidatos? Então, no dia da eleição, a gente tem regras tanto para o eleitor quanto para o candidato, né? Lembrando que ninguém pode pedir voto no dia da eleição, ninguém. Aí a gente fala de candidato, apoiadores, eleitor. Não podemos fazer boca de urna ou ficar ali na frente dos colégios eleitorais, ficar aliciando, dizendo, lembra, não sei o quê, vota. Não dá para fazer isso. No dia da eleição, só é permitida a manifestação individual e silenciosa. Então, eu posso votar com um bottom, com bandeira do partido, não tem problema nenhum. A bandeira vai ter que ficar do lado de fora da sessão, né? Porque a gente tem a urna para proteger, então a bandeira não pode entrar se ela estiver com mastro e tal. Mas o eleitor pode sim estar com bottom, estar com camiseta, mas a gente não pode ter várias pessoas acumuladas, né, uniformizadas, todo mundo ali com bandeira, com adesivo e tal, como se fosse um movimento silencioso de campanha, porque é permitido individualmente. Então vai, vota, encontra os amigos ali na frente, conversa um pouquinho e depois vai para casa. Mas nada de ficar fazendo ali aquela boca de urna, arregimentar eleitores, tudo isso é crime. O candidato pode ser preso no dia da eleição? Então, normalmente, tanto o eleitor quanto o candidato, e aí se eles forem pegos em flagrante, fazendo transporte ilegal de eleitores, cometendo qualquer crime, né, eleitoral, podem sim ser presos naquele momento. Normalmente é feito um termo circunstanciado e liberado a pessoa, mas sim vai ser detido. Como é que podem ser feitas as denúncias? Então, tem inúmeros meios, né? Primeiro que o Tribunal Superior Eleitoral tem um aplicativo que chama Pardal. É só baixar no celular e fazer a denúncia por ali. O que for de crime eleitoral na internet deve ser feito pelo site do Ministério Público Federal. Então, é só entrar no site, vai ter uma barrinha ali eleitoral e faça a sua denúncia. Todas as denúncias têm que ser identificadas, não pode haver denúncia anônima e é só descrever o fato, colocar ali as provas, onde ocorreu o fato e enviar para o Ministério Público. Então, as denúncias ocorrem de forma muito fácil, mas sempre com identificação. Ótimo. Agora, para os eleitores, o que é bom lembrar nessas 2 últimas semanas, menos de 2 semanas, né, para o dia da eleição? Então, a gente tem que lembrar que o que é crime para o candidato também é crime para o eleitor, né? Então, comprar voto é crime, mas vender o voto também é crime. Então, fazer o transporte irregular de eleitores é crime para o candidato, mas também é para o eleitor que o faz. Então, tem que tomar cuidado, sim, né? O pedido de voto indevido, tudo isso é crime para o eleitor.
O eleitor, ele precisa, se ele não decidiu ainda o voto, ele precisa buscar conhecer de verdade os candidatos, entra aí no Divulga Candicontas, veja o histórico de cada candidato, para ir votar efetivamente sabendo em quem. Não deixa para decidir na última hora, lembrando que aqueles santinhos todos jogados na frente do colégio eleitoral, que as pessoas às vezes deixam para se decidir pegando o santinho, tá ajudando alguém que cometeu um crime. Por quê? Aquilo chama derrame, né? Espalhar santinhos na rua é crime também, chama derrame. Então a gente tem que cuidar e não pode apostar em pessoas que fazem esse tipo de coisa. Muito bem, então algumas das orientações, faltando menos de 2 semanas para o dia 6 de outubro, estaremos acompanhando tudo e as orientações, tanto para os candidatos quanto para os eleitores. Eu volto com você, viu, João? Obrigado. Reta final das eleições, né? Temos essa semana restante e a semana toda. A eleição é no próximo dia 6 de outubro.